Então, vou encerrar minha fala, né? Agradeço aqui a oportunidade. As portas de diálogo sempre estiveram abertas, né? Ao Ministério Público, né? Aquelas unidades que tem ciência, nós já temos um contato mais constante, também sempre deixamos muito à vontade para que... E o Texas é reconhecido como um dos países americanos, um dos estados americanos mais repressores, mais linha dura, etc. E esse professor, ele disse que no Texas, né, os juízes eles têm a prerrogativa, né, de decidir se julgam o autor do ato, né, infração, enfim, a partir, se não me engano, de 15 anos, de uma certa idade, como adultos ou como adolescentes. E ele trouxe uma informação interessante, né, que cada vez mais os juízes se davam conta de que não deveriam julgar como adultos, mas sim como adolescentes, porque de fato eram adolescentes, e se fossem julgados como adultos, você perdia a última oportunidade que ainda o Estado, né, que a sociedade tinha para resgatar esse jovem e evitar que ele se tornasse, né, um criminoso rotulado ali, que não tivesse possibilidade de se tornar um cidadão útil, né, para a sociedade. Então, cada vez mais, veja, no estado do Texas, nos Estados Unidos, os juízes que tinham a prerrogativa de julgar como adultos, adolescentes, optavam por julgar como adolescentes. E eles eram encaminhados para um sistema diferenciado. E aí ele trouxe toda uma exposição de como é que eles trabalhavam a questão da justiça restaurativa, né, as práticas restaurativas, a questão da introjeção no adolescente, né, dos valores e fazer com que ele sentisse o mal que ele causou, que ele pudesse avaliar concretamente o mal que ele causou, porque se não for feito esse trabalho com ele, né, dificilmente ele vai mudar a sua trajetória de vida. E todo esse trabalho era focado justamente para isso, para mudar a trajetória de vida do adolescente. E eu digo sempre, né, o que vai determinar o êxito, né, em que nós consigamos aí que ele não reincida, é justamente a forma como nós vamos realizar o trabalho junto a ele, junto à sua família. Se nós não entendermos adequadamente aquele contexto que o levou à prática da infração e não interferirmos positivamente para mudar esse contexto, ele não vai mudar. Por si só, o contexto não vai mudar. E nós temos que trabalhar, como diz a lei, com o adolescente e com a família, para poder mudar essa trajetória. E aí vai precisar de ações, não só, né, da SEJU, ou só da internação, mas também de outros órgãos. E aí a gente tem que entender que a política socioeducativa não é a política da SEJU, é uma política de Estado que perpassa por outras áreas, educação, saúde, assistência social, etc. E também, claro, com a atuação forte dos municípios para poder evitar, se possível, e resgatar, né, aqueles que receber de braços abertos aqueles que eventualmente são egressos do sistema fechado. Então, assim, experiências elas existem em vários países, né, com diversos tipos de abordagem, umas mais adequadas, outras menos, mas eu acho que o ponto focal onde nós temos que trabalhar é na prevenção. Qualquer política pública que se preze, que mereça o rótulo de política pública, seja para o que for, inclusive em matéria de socioeducação, tem que ter foco na prevenção. Se nós não nos preocuparmos em entender o que está levando os nossos jovens a praticar atos infracionais e cada vez mais graves, mais violentos, e não trabalharmos para reverter essa situação, nós não vamos conseguir mudar esse quadro. Então, ao invés de pensar quais são aqueles que mais são positivos no sentido da repressão ou no sentido do resgate daqueles que infracionaram, vamos pensar naqueles que trabalham melhor na prevenção. E aí nós temos como grandes exemplos talvez os países, né, asiáticos, né, o Japão, a Coreia do Sul, que são países que investiram fortemente aonde? Na educação. São países que, o Japão, um exemplo, a própria Coreia do Sul também, que sofreram guerra, que foram devastados pela guerra, ou tiveram suas economias, como nós estamos aqui quase numa guerra também, devastados pela guerra, mas que, no entanto, apostaram na educação como o meio através do qual eles iam fazer com que a própria nação ela tivesse uma outra trajetória. Né? E foi a partir do investimento maciço em educação que se conseguiu reverter ou evitar, né, que houvesse uma escalada da violência. E o Japão é um país que tem idade penal aos 21 anos. E, no entanto, você tem índices de violência baixíssimos. Que é justamente a prova que não é a repressão, pura e simplesmente, que vai resolver a questão da violência, é a educação. E daí a importância de nós trabalharmos cada vez mais focados na educação, desde a educação infantil até o ensino superior, mas, enfim, a educação fundamental, o ensino médio, que
pela lei, hoje é obrigatório, no sentido que os pais são obrigados a matricular os filhos no ensino médio. E nós precisamos fazer com que o Estado, aí o Estado do Paraná, que é o responsável pela execução, né, do ensino médio, também esteja preocupado em oferecer vagas com educação de qualidade, juntamente com a profissionalização. Nós falamos isso até numa reunião que nós tivemos recentemente lá no Centro de Apoio, para que nós pudéssemos, né, casar a educação com a profissionalização, que é um dos objetivos, aliás, da educação previsto na Constituição Federal, para que nós possamos dar para esses jovens perspectivas de uma vida melhor. É aquela história, como é que vamos conseguir fazer frente ao tráfico que coopta esses jovens, né, pagando bem, remunerando bem para ele ser um aviãozinho, para ele ser aquele que vai distribuir a droga. E que muitas vezes depois, mesmo sendo realizado um trabalho adequado para resgate do jovem, não permite que ele saia desse meio, porque senão ele acaba sendo também morto. Então, como é que vamos fazer com isso? Nós precisamos mostrar alguma coisa, precisamos oferecer alguma coisa para ele, para a família dele. E isso geralmente vai se dar, né, na forma de cursos profissionalizantes, de aprendizagem, né, de uma forma de geração de renda, porque ele quer ter o tênis da marca, ele quer ter uma roupa da marca, ele quer, porque os outros têm, infelizmente, hoje em dia nós vivemos numa sociedade do consumo. Tem que reconhecer isso. Claro que a gente gostaria de reverter, né, de que isso não fosse, mas é a realidade. E nós temos que mostrar que existem alternativas à prática da infração, que ele pode ter, né, uma vida melhor, que ele pode ter um futuro melhor, pode ter um futuro, né, sem se envolver com a criminalidade. Até porque se ele se envolve com a criminalidade, ele acaba não tendo futuro. Né? Ele vai ter um presente, talvez ali, ele vai poder até usufruir de alguma coisa de bom ali quando ele está envolvido, mas ele seguramente não vai ter futuro. Mas só que ele tem que compreender isso, porque se ele não compreender isso, ele vai ter que compreender isso através, né, mais uma vez, a forma, né, não de uma forma meramente repressiva, impositiva, mas de uma forma, né, através da educação, da orientação, da conscientização, e que é muito mais difícil, sem dúvida, mas é o que vai fazer essa mudança. Se ele próprio acreditar que não tem jeito, se ele próprio acreditar que ele nasceu para ser bandido e que vai ser bandido até o final, não há quem consiga reverter esse quadro. Agora, se nós conscientizarmos, e nós temos que apostar nisso, que ele errou, mas ele tem uma alternativa, ele tem uma perspectiva de vida diferente daquela que ele vinha até hoje traçando, e vamos oferecer para ele, não oferecer formalmente, mas concretamente, de uma forma que ele possa ter acesso àquilo, né? e se beneficiar daquilo. Dessas alternativas de vida, com certeza eu acredito que vai haver uma mudança nessa trajetória. É o que aposta a lei, é o que nós apostamos também. Mas aí, como eu falei, precisamos ter política pública. Não é uma ação pontual. Não é encaminhar para um programa, aplicar uma medida. Aliás, o que nós não precisamos é aplicar a medida. O que nós precisamos é que o poder público assuma suas responsabilidades e atenda o adolescente e suas famílias de uma forma adequada. Não porque o juiz aplicou a medida, mas porque ele necessita e porque é o direito seu. É um direito do jovem e um dever do Estado, como diz a lei. Então é o que nós precisamos trabalhar com essa mentalidade. E o que nós podemos fazer, e eu acho que aí é a atuação do Ministério Público, fundamentalmente, é exigir, cobrar, que se cumpra a lei, a Constituição, e que nós tenhamos política pública para atender esse público. E atender esse público de uma forma adequada, não meramente formal. E o que nós temos visto hoje, e com uma certa tristeza, e não é só em relação, estou falando aqui do Estado, mas em relação aos municípios, é que muitas vezes você até cria lá um programa educativo, nominalmente, formalmente. Geralmente os CREAs executam, nada contra os CREAs, né? Fazem um trabalho fantástico. Só que a concepção da atuação do poder público acaba sendo equivocada. Como eu falei, se o poder público, se o Estado do Paraná, se a SEJU, se a Unidade de Internação, ou se o CREAS, se eles acharem que eles estão lá simplesmente para executar uma medida, o objetivo, a atuação deles, o papel deles é executar a medida, eles estão com uma concepção e vão ter uma prática completamente equivocada. Porque o nosso objetivo não é nem aplicar e nem executar a medida. É atender o jovem, é evitar que se envolva na prática da infração ou se praticou que não reincida, e isso a partir de uma abordagem diferenciada. Não é uma abordagem meramente punitiva. Se a punição pura e simples fosse problema, fosse solução, nós não teríamos hoje no sistema penal o caos que nós temos, e, aliás, na sociedade, o caos que nós temos, porque o Brasil é um dos países que reconhecidamente tem a maior população carcerária do mundo. Pune muito e pune mal, porque a forma como pune é inadequada, seja porque demora muito para que haja a decisão,
seja porque quando ela vem, o criminoso é encaminhado para, como disse o antigo ministro, verdadeiras masmorras, que evidentemente não tem a mínima possibilidade de reverter o quadro delinquencial que o sujeito se encontra. E o que nós queremos justamente é propor o contrário. Propor uma nova forma de ver, de entender, de atender o nosso jovem e de resolver o problema. E aí, com a palavra, muito com a palavra, também as equipes técnicas. Né? Eu sei que tem muitos técnicos que estão assistindo, né? Técnicos do Ministério Público, até técnicos de outros setores aí da administração, mas é fundamental que os técnicos eles mostrem para nós, então, como que nós devemos proceder. E aí a importância desse diálogo permanente com, né, os órgãos técnicos do Estado, do município, para que nós possamos cobrar deles e dialogar com eles, entendendo, né, até as angústias deles próprios, que muitas vezes eles próprios não sabem o que fazer, eles próprios não entendem o papel que eles têm que desempenhar, eles próprios acham que estão lá para executar uma medida, eles próprios acham que estão lá para satisfazer, eles acham que estão servindo ao juiz, ao promotor. Quando, na verdade, estão servindo, ou deveriam estar servindo, ao adolescente. O adolescente é que é, né, o destinatário da medida, não é o juiz, não é o promotor. Né? E aí o que nós precisamos é, talvez, ter esse diálogo, né, esse canal de comunicação aberto com a SEJU, com a SEDES, com outros órgãos estaduais, sem dúvida, né, estamos trabalhando nisso, mas também com o município, para que o município ele esteja permeável também a essas provocações, cobranças, para que eles tenham lá, na ponta, né, ações concretas para prevenir, para atender esses jovens de uma forma adequada. Enfim, eu sei que não é fácil, né, uma coisa que digamos assim, é um desafio enorme, mas é a única forma que nós vamos ter de reverter esse quadro. Porque é aquela história, eu não sei onde é que funciona 100%, mas eu sei onde não funciona. E justamente onde não funciona são aqueles lugares onde mais há repressão. E nós temos, não precisa ir para fora do Brasil, veja aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos experiências de estados que, por terem uma visão punitiva da questão, né, o chamado direito penal juvenil, eles têm índices de reincidência, índices de criminalidade muito maiores do que os nossos aqui, em que nós procuramos trabalhar numa outra perspectiva. Então, quer dizer, eu sei onde não funciona. Onde não funciona é usar a unidade de internação como mero presídio, como mero depósito de adolescente. Isso não funciona. Comprovadamente não funciona. Agora, se nós trabalharmos uma perspectiva diferenciada em relação ao jovem, com certeza estamos no caminho certo. E não é por acaso que a lei prevê isso. E se nós temos compromisso com a lei, com a Constituição, né, e com a proteção integral aos nossos jovens, isso não quer dizer passar com a mão na cabeça, evidentemente, é internar quem necessita da internação e evitar que haja internação de quem não necessita. E ainda ontem eu manifestei, só por curiosidade, já estou encerrando aqui, mas só por curiosidade, num procedimento que chegou no centro de apoio, em relação a uma situação em que o colega promotor pediu o arquivamento de um procedimento em relação a um adolescente que estava cumprindo já a internação e que tinha 2, 3 procedimentos, outros em aberto. E o colega pediu o arquivamento, né, promoveu o arquivamento desses outros procedimentos, só o argumento de que aquilo que mais grave podia acontecer com ele já aconteceu, que é ser internado, e que dali para frente outras medidas que fossem necessárias poderiam ser aplicadas, executadas em sede de processo de execução, como a lei prevê, e quis arquivar esses outros procedimentos. E o juiz não concordou, alegando que não, mas a lei até pode proibir que se aplique a internação, porque a lei, né, veda que se aplique nova internação por fato anterior, né, aquele que justificou, que determinou a aplicação da medida. Mas não outras medidas. Então, o adolescente estaria sujeito à semi-liberdade, estaria sujeito a serviço comunitário, etc., pelos outros fatos que praticou. Aquela visão assim, quer dizer, praticou o ato, tem que receber a medida. Tem que executar a medida. Não é a lógica, não é a filosofia do sistema. Especialmente quando essa medida vem a destempo. Porque ao final da execução, da internação, e de eventual medida que viesse a ser aplicada na sequência, se eu fosse executar uma outra medida qualquer, àquela altura, provavelmente ela teria perdido por completo o seu caráter pedagógico, seu sentido pedagógico. E podia resultar num efeito negativo, como o próprio Pedro falou. E nós temos casos concretos que são lamentáveis, em que adolescentes que praticaram atos até de natureza grave, mas que já tinham superado aquela situação e que já estavam numa outra trajetória de vida, de repente, lá na frente, receberam uma internação
que destruiu a sua vida. Adolescentes já empregados, já com família, etc., receberam internação por receber, como mera retribuição ao ato que praticaram, sem avaliação da real necessidade. E naquele momento, como a própria lei diz, eu tenho que analisar a situação no momento da medida, naquela aplicada, não é anterior, é nesse momento. Será que nesse momento ela ainda era necessária e não se fez essa ponderação? E nós temos alguns casos, Pedro, você deve saber de muito mais do que eu, de adolescentes que tiveram a sua vida destruída por medidas aplicadas de uma forma completamente equivocada, inadequada, desnecessária, despropositada. Então, assim, são avaliações que nós temos que fazer. E aí, eu repito, os técnicos, daí porque eu repito, a questão da internação provisória ser importante, investir mais para que nós possamos ter, né, essa porta de entrada talvez mais aberta, mas, claro, como eu falei, com todas as cautelas, os critérios para evitar também o seu uso indiscriminado, não é o que nós queremos, mas para que nós possamos, naquele momento, fazer essa avaliação e trabalhar, talvez na origem, lá no município de origem dele, né, e com a família dele, com o meio aberto, onde presumivelmente está lá à disposição, alternativas para que ele não precise ser encaminhado para a internação de uma forma despropositada. Né? E que a resposta que ele receba, que receba logo, seja internação ou meio aberto, que receba logo. E nós temos muitos casos também, né, que aí, infelizmente, nós vemos, o adolescente é plurireincidente. Por que ele é plurireincidente? Por que ele tem vários procedimentos em aberto? Porque, enquanto ele estava em liberdade, nunca recebeu medida alguma, boto entre aspas, alguma, ou intervenção, ou abordagem, intervenção estatal alguma, adequada, e aí quando ele praticou um ato de maior gravidade, ou quando já se cansaram dele, como aquele que praticou não sei quantos furtos, aí então agora vamos colocar na internação para resolver o problema. Não resolve, não é por aí. E aí nós temos que fazer a nossa meia-culpa, porque que nós, na época adequada, na primeira infração, nós não agimos como deveríamos, com a rapidez, com a precisão, né? E preferencialmente, claro, sempre meio aberto. Então, assim, são ponderações que eu faço, não é nem a vocês somente, né? É a todos nós, para que nós possamos refletir melhor. O que é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso papel enquanto sistema de justiça da infância e juventude? Qual é o nosso papel enquanto sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente? Qual é o nosso papel enquanto promotores da infância e juventude? Enquanto, né, técnicos que atuam na unidade de internação ou num programa em meio aberto? Para que nós possamos saber exatamente que nós estamos... A nossa perspectiva de atuação é diferente de sermos meramente executores de medida ou aplicadores de medida ou promotores, juízes criminais, penais de menores, como a gente vê essa ideologia aí do direito penal juvenil, que para mim é um equívoco gigantesco. Na hora que eu falo penal, eu já estou automaticamente descartando, né, o direito da criança e adolescente e enveredando para um outro ramo do direito que não tem nada a ver e que não deveria ser utilizado, salvo para fins de evitar, como diz a própria lei, que o adolescente receba um tratamento mais rigoroso do que receberia se fosse adulto. E muitas vezes ele recebe. E nós temos que evitar que isso aconteça. Né? Então, enfim, são ponderações. Eu já, né, para variar, falei demais. Né? E aí eu vou, então, encerrar essa parte inicial. Até, Pedro, se você quiser permanecer, pode permanecer. Se você quiser... Sim, perfeito. Não, tudo bem. Então, Pedro, você permaneça, então, a pedido. E aí eu convido, né, para coordenar a segunda parte dos trabalhos, o Dr. Regis Sartori. Não, ela vai falar justamente na segunda parte dos trabalhos. Porque senão aí e se o Dr. Olímpio quiser, também é convidado, né, para compor a mesa. Aí eu convido o Dr. Regis Sartori, que integra o nosso centro de apoio, Dr. Olímpio, doutora Daniela Carvalho, para comporem a mesa, e eu, né, me ausento até para não falar demais como tenho falado, né, doutor Olímpio? Não. Deixa eu dar espaço aqui para você. Murilo, nós vamos deixar você falar mais um pouco. Entendeu? Fique aqui que nós vamos dar a palavra para você. Então, dando continuidade aqui aos trabalhos,
Queria agradecer ao Dr. Olímpio, né? Dr. Olímpio, um profundo conhecedor do Estatuto da Criança e Adolescente, não só na área jurídica, mas também nessa mobilização social que o Estado do Paraná possui há anos na área da infância e da juventude. Então, já foi ex-procurador-geral, enfim, dispensa comentários o seu trabalho em benefício do povo paranaense, do Ministério Público e de toda a sociedade paranaense. A nossa colega Daniela Tuotto, também, enfim, parceira junto à Promotoria da Infância e da Juventude, e diariamente, semanalmente, conversando sobre as questões das políticas públicas envolvendo a criança e adolescente. E, doutor, só colocar também que essa reunião, essa programação aqui, junto na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, também é fruto do Centro de Apoio, porque o Centro de Apoio reuniu com todos os promotores, por determinação do Dr. Murilo, com todos os promotores da capital, reuniu com todos os promotores da região metropolitana, e por determinação do Centro de Apoio nós vamos fazer reuniões com todos os promotores em todas as regiões do Estado, colocando quais são as demandas colocadas pelos promotores como representantes da sociedade, que possam ser articuladas na capital, articuladas junto ao Ministério Público, através da Procuradoria-Geral, com a Secretaria de Justiça e a Secretaria da Família. Então, esse evento é fruto dessa reunião com os próprios colegas do Ministério Público. Então, desde já, eu já passo a palavra à doutora Luciana Finger, psicóloga, técnica de referência da mobilidade de atenção às famílias do adolescente internados por medida socioeducativa, que representa a secretária Fernanda Richa, que nós já fizemos reuniões também no Centro de Apoio, e passo a palavra à senhora para as considerações iniciais. Bom dia a todas e a todos aqui presentes, aos que acompanham também pela web. Agradeço imensamente o convite para que possamos tratar de um assunto que é tão caro e poder também fazer esse diálogo tão caro a nós que nos propomos a discutir essa temática dos adolescentes que estão em cumprimento de medidas ou que se envolveram em práticas infracionais, que não é só uma questão de responsabilização do adolescente, mas sim de responsabilização e talvez não chamo tanto a atenção do termo responsabilização, mas algo que devemos tratar como uma ampliação da capacidade protetiva das famílias, da sociedade e do Estado. Né? Então, acho que esse diálogo é profícuo em épocas tão temerárias como essa, onde nós vemos a mídia, onde nós vemos o Estado também, em todos os seus, em todas as suas esferas, se encaminhando para a criminalização do adolescente negro, pobre, periférico. Acho, então, que esse debate é bastante profícuo e oportuno. Bem, a minha tarefa aqui é apresentar uma proposta que foi deliberada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente em 2012. Nós tivemos uma primeira fase dessa proposta, que se chamou AFAI, Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa, e hoje nós estamos com a segunda fase desta proposta. E nós temos essa proposta em andamento, nós estamos em momento de adesão dos municípios, e a ideia é que os municípios possam fazer a adesão.
A tarefa aqui seria poder apresentar, sensibilizar os promotores para que possam conhecer quais são os municípios que ainda não aderiram, entendendo um pouco também qual que é a ideia da proposta e por que ela está integrada a um programa conhecido como Família Paranaense, que se pretende a uma ideia da intersetorialidade. E aí, nessa perspectiva, eu gostaria de chamar a atenção que alguns operadores, né, tanto do sistema do SUAS, né, do Sistema Único da Assistência Social, ou mesmo do SINASE, acabam chamando para si a obrigatoriedade da intersetorialidade, como que se isso fosse algo essencialmente apenas desses dois únicos desses sistemas. Mas, quando nós conhecemos a Constituição Federal, ou mesmo o próprio SUS, nós podemos observar que a própria concepção de saúde é uma concepção biopsicossocial, é uma concepção mais abrangente e ampliada de saúde. Nós temos, o nosso país, ele foi signatário e ele ampliou também a concepção de saúde baseado numa conferência que aconteceu em Alma-Ata, na Rússia, em 1971. O que eu quero chamar a atenção para isso é que todas as nossas políticas públicas são intersetoriais, em essência. Isso não é algo específico do SINASE, tampouco específico do SUAS. Isso está, em essência, em todos os nossos sistemas, em todas as nossas políticas públicas. Portanto, a rede de proteção à infância, quando nós falamos em rede de proteção à infância, e quando nós falamos da intersetorialidade das políticas públicas, isso não deve ser de responsabilidade de uma ou de outra política pública. A essência de todas as políticas públicas é a própria intersetorialidade, porque o ser humano ele não deve ser compartimentalizado, fragmentalizado. E isso já está na nossa Constituição Federal e está nas próprias concepções, tanto de saúde quanto de educação. Paulo Freire nos trouxe isso. Se nós formos estudar todas as políticas públicas, em suas essências, nós observamos a intersetorialidade, nós observamos o homem nas suas diferentes concepções, nas suas diferentes dimensões. Ocorre que, na contramão disso, nós temos uma sociedade, e aí, muitas vezes, há uma compreensão de que os operadores dessas políticas a entendem de forma equivocada e, portanto, acabam fragmentando os seus trabalhos. Sim, nós temos dificuldades de compreensão das políticas públicas, mas, para além disso, nós também temos uma sociedade, um contexto histórico-econômico que fragmenta o indivíduo, uma sociedade onde as leis do mercado e do consumo acabam gerando alguns contextos de pseudo-individuação, tratando os indivíduos como meros consumidores, meras mercadorias, fazendo com que exista uma contramão da lógica das políticas públicas. Então, enquanto nós temos as políticas públicas tentando implantar em suas essências a compreensão e o trabalho de um sujeito biopsicossocial, de um sujeito nas suas diferentes dimensões, nós também temos um contexto histórico, social e econômico que caminha para uma outra perspectiva. E nós precisamos pensar nesse contexto macro para que não acabamos, de algum modo, culpabilizando também os operadores dessas políticas. E, ao mesmo tempo, também tendo noção mais ampliada do que ocorre nas diferentes esferas, né? E para que possamos pensar em estratégias de atuação
com esses operadores. Então, vejam só, nós tivemos uma ampliação do número de vagas, uma ampliação do serviço dos centros de socioeducação. Eu mesma trabalhei num centro de socioeducação em Foz do Iguaçu, e nós observávamos que o atendimento psicossocial dos adolescentes era efetivado naquele contexto institucional disciplinar. Ocorre que é um contexto artificial, é um contexto que nós não conseguimos trabalhar o adolescente na sua realidade, na sua vivência comunitária, familiar, com seus amigos. Nós temos, ainda assim, vivenciávamos a ideia da instituição total. E aí nós percebemos que nós precisávamos fortalecer o trabalho dos municípios, nessa perspectiva da incompletude institucional, ou seja, das relações entre as diferentes políticas. E por isso que nós, como estratégia de Estado, estratégia de governo, nós incluímos o AFAI, essa proposta AFAI, em um programa que se pensa intersetorial. Ele tem todo um arranjo institucional de comitês, de organização entre as diferentes políticas públicas, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, para que se organize tanto a gestão municipal quanto a gestão local dos profissionais para amparar essas famílias e a comunidade no momento que o adolescente está em internação ou em semiliberdade, e quando ele for receber uma progressão de medida, essa família já esteja, de certo modo, sendo atendida e acompanhada por esses serviços. Por óbvio, não é uma tarefa fácil. Nós passamos por vários momentos de sensibilização dos gestores, os gestores municipais, os gestores estaduais também têm dificuldades na aceitação do atendimento desses adolescentes. Por exemplo, nós temos algumas resistências da educação em receber esses adolescentes no sistema educacional. Nós temos resistência dos gestores municipais em atender, em compreender que, sim, os adolescentes, eles devem ser atendidos, as suas famílias devem ser atendidos num contexto mais amplo e não estigmatizados como os adolescentes que estão em cumprimento de medidas, porque o entendimento do AFAI é que ele não vai ser atendido por exemplo, em um curso profissionalizante para as famílias dos adolescentes internados. Ele vai ser incluído no serviço com outras famílias. Então, existe um cofinanciamento do Estado, e a ideia é que neste cofinanciamento, num curso para as famílias, por exemplo, um curso de informática, ou um curso de costura. Nós temos um curso lá em Tibagi agora, uma cooperativa. Nós estamos formando uma cooperativa Leve Tibagi, pelo município. São outras mães, junto com as mães dos adolescentes internados, que estão formando essa cooperativa. A ideia não é só que as mães dos adolescentes internados formem essa cooperativa, para não cooperar com o processo de estigmatização dessas famílias. Então, até o momento de sensibilização dos gestores municipais, para que não fizesse, eles tinham, num primeiro momento, a ideia de que nós precisávamos separar essas famílias, porque senão, de algum modo, nós iríamos, perdão da palavra, mas contaminar aquelas que não estavam em processo, cujos adolescentes não estavam em momento de cumprimento de medidas. Então, foi todo um processo de sensibilização
para incluir esses adolescentes nesses processos. Tá? Então, eu só queria fazer essa contextualização de como surgiu o AFAI neste programa. Por que surgiu o AFAI neste programa? Surgiu porque nós entendemos que o AFAI ele não poderia surgir sem estar num programa que se preconizava de maneira intersetorial. E intersetorial, entendendo que todas as políticas públicas, em essência, deve ser intersetorial. E não só o SUAS ou o SINASE, como nós costumeiramente ouvimos pelos operadores das políticas. Porque, em essência, todas as demais também o são. Tá? Bem, então eu quero apresentar rapidamente qual é a ideia do programa Família Paranaense e seguir apresentando o AFAI. O programa Família Paranaense ele foi instituído por lei, ele tem a concepção de uma atuação intersetorial, com foco na parceria, né, entre os municípios e Estado, e a ideia principal é o protagonismo das famílias. Por quê? Nós elaboramos, em conjunto com as famílias, um plano de ação com elas. É um planejamento de ações cujo, há um momento que elas pactuam, elas assinam esse plano de ação. Esse plano de ação ele vai para um sistema informatizado para que nós possamos avaliar um índice de vulnerabilidade que foi criado, que na sequência eu vou trabalhar um pouquinho com eles. Qual que é o objetivo do programa? É promover a melhoria das condições de vida dessas famílias, que estão em situação de vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social, ela não é apenas diagnosticada pela condição de extrema pobreza. Não é apenas uma questão de renda. Ela é perpassada por várias dimensões. Seja elas condições de domicílio, seja elas questões sociais, riscos, violações de direitos diversos, e são baseadas nessas várias características que, em conjunto com o IPARDS, foi criado um índice sintético de vulnerabilidade social. Então, o programa criou um índice que varia de 0 a 1. Então, quando o município adere ao programa, todas as famílias dele, que está no cadastro único, gera-se um índice de vulnerabilidade dessa família. As famílias que estão em maiores índices de vulnerabilidade são aquelas que elas são ranqueadas e para o município aparece como uma sinalização para que ele comece a trabalhar com essa família. Qual que é a ideia? Nós, das ciências humanas, nós trabalhamos muito com a questão da subjetividade, né, com a questão do subjetivo. E isso é muito importante. Por óbvio, os municípios conhecem a realidade dessas famílias. Mas o que nós percebemos também é que muitos municípios, eles trabalham com aquela família que é mais fácil de trabalhar. Então, aquela família, muitas vezes, que está sofrendo uma maior violação de direito, ou aquela família que está em maior vulnerabilidade social, que, teoricamente, possui há uma maior dificuldade de realizar o trabalho, o município há uma certa resistência de realizar o atendimento. Então, a ideia com o índice é sinalizar ao município que existe uma família que, olha, tem uma criança que possui deficiência, tem uma criança que foi violentada em determinado caso e que, portanto, o seu índice de vulnerabilidade está sinalizando uma vulnerabilidade considerável, significativa. Outra questão do índice é que sinaliza para o Estado também onde são os pontos
deficitários e onde o Estado deveria fazer maior atuação, seja a nível de políticas de educação, seja a nível de política de trabalho, também nos auxiliando a nível de Conselho Estadual dos Direitos da Criança. No ano passado, nós conseguimos traduzir, nós conseguimos traduzir para os conselheiros, dos adolescentes internados, quantos faziam uso de álcool e outras drogas, quantos os seus irmãos acusavam algum caso de internação internação por questão de saúde mental. A gente consegue ter uma minúcia maior da sua família com o sistema. Bem, eu vou passar, então, para nós chegarmos quais são as nossas premissas básicas, né, do programa. É o acompanhamento intersetorial das famílias via os comitês, tanto o comitê de gestão, que nós, então, nós temos os secretários das diferentes políticas que acompanham o trabalho dos profissionais, que ocorre via comitê local. Nós temos identificação das famílias prioritárias, isso na modalidade uma outra modalidade do programa. Na modalidade AFAI, as famílias prioritárias são aquelas cujos adolescentes estão internados por medida socioeducativa. Lembrando que todos os adolescentes que estão em meio aberto e em semi-liberdade também podem e devem participar do programa. Essas são as modalidades do programa Família Paranaense. Os municípios prioritários, que trabalham com as famílias em situação de vulnerabilidade social, as de adesão espontânea, Renda Família Paranaense, que eu não vou entrar aqui, porque nós não temos mais tempo, né? E o AFAI, cujo atendimento dos municípios se refere às famílias dos adolescentes internados e as do meio aberto. Pode passar. Eu vou passar porque não vem ao caso. Essa é uma questão que nós trabalhamos muito com os municípios, a nível de sensibilização, né? O que leva um adolescente a infracionar. Porque na tentativa mesmo de promover uma leitura do adolescente para além do ato infracional. Porque muitos programas acabam trabalhando com o adolescente infrator. E o que nós queremos promover é o trabalho do adolescente. Porque quando nós falamos adolescente infrator, nós tornamos o adolescente aquele ato do adolescente. Ele se torna o ato. Ele é muito mais do que aquele ato que ele promoveu. Ele é a sua história, ele é os seus desejos, o futuro que talvez ele perdeu. Ele é resultado, muitas vezes, de uma sociedade que o marginalizou, que nunca ouviu. Muitas vezes ele é vítima de uma invisibilidade perversa. Eu atendi um adolescente certa vez que ele não tinha o pai, ele era filho de uma mãe viúva e morava com a avó, e ele tinha cometido um roubo com porte de arma. E ele contou com uma felicidade a conversa que ele havia tido com o promotor, com relação a quando o promotor interviu, colocando limite nele,
falando do porte de arma, do quanto que ele poderia, qual seria o impacto do porte de arma, o quanto que poderia levar à morte de uma outra pessoa. Eu, como psicanalista, compreendi que a ideia não era ferir o outro. Ele estava procurando o limite, a função paterna. O quanto que muitas vezes o promotor simboliza a função paterna de uma sociedade que cujo o declínio da função paterna está cada vez mais perceptível. Nós não temos mais os limites tão estabelecidos para os adolescentes. E não são os limites do autoritarismo puro e simples, mas é a autoridade que é feita com amor, é a autoridade que é feita olho a olho. Então, naquele momento, este adolescente, ele não estava procurando simplesmente infracionar, ele não estava procurando infracionar para ganhar, não era o roubo pelo dinheiro, não era o roubo por condições reais de existência. Ele estava em busca do limite de um pai que estava ausente na sua história. Quem sabe ele não estava procurando ser ouvido. E aí a própria questão do porte de arma, do objeto fálico, eu acho que nós precisamos poder ouvir um pouco mais sobre esses atos infracionais, o sujeito que está por trás deste ato infracional, para promover um acompanhamento mais eficaz. Né? E essa é a ideia que nós tentamos trabalhar com os municípios. Por que eu trouxe isso agora? Né? Porque com os municípios, nós sempre tentamos trabalhar na perspectiva de que há um sujeito para além deste ato. E há uma família que talvez esteja completamente fragilizada, desmotivada neste trabalho. Muitas vezes também uma equipe fragilizada por diversas razões. E razões, sejam elas por questões de recursos, por questões de gestão. A nossa sociedade também nos fragiliza com relação ao próprio entendimento do adolescente, a própria compreensão de quem é esse adolescente que infraciona. Então, nós caminhamos na contramão, sim. Então, é preciso andarmos de braços dados, promover cada vez mais diálogos a este respeito. Eu não consegui trazer a questão de quantos municípios, nós temos 27 municípios que não aderiram. Eu peço encarecidamente este apoio do Ministério Público, deixarei exposto no site também da Secretaria. Mas aqui eu gostaria mesmo de sensibilizar para este trabalho, para esse diálogo, com relação ao atendimento dos nossos adolescentes. Eles são nossos, e é isso que eu gostaria de frisar. Agradeço mais uma vez a possibilidade de promover, de discutir um pouco sobre isso. Não cumpri os objetivos, acho que é pouco tempo para poder conversar. Se tivermos um outro momento, me coloco à disposição. Gostaria de deixar lá no final dos slides o meu telefone. Tem vários, a questão das ações, o que os municípios podem planejar, mas, enfim, em outro momento a gente pode discutir melhor sobre isso. Agradeço. Nós recebemos inúmeras perguntas aqui, de vários locais do Estado, principalmente de Maringá, da colega Mônica. E antes de passar a palavra ao Dr. Pedro, passar a palavra ao Dr. Olímpio,
quero cumprimentar a todas e a todos que participam desse evento do Ministério Público. Serei breve, né? Quero elogiar o Pedro e a Luciana pelas manifestações, dizer que aquele menino, aquele promotor de justiça, o Murilo, né, esteve aqui também, vai longe esse guri, gostei do que ele falou também. E, enfim, serei absolutamente breve. Eu quero falar do sistema socioeducativo a partir de um comando constitucional que não pode ser jamais esquecido, que é o da prioridade absoluta para a área da infância e da juventude, que significa, no que é mais importante, é na preferência na formulação e na execução das políticas públicas e, nesse contexto, a destinação privilegiada de recursos para a área. E daí a gente dizer, né, que o lugar de criança é na família, na escola e nos orçamentos públicos. Porque não adianta fazer o discurso a favor da infância e da juventude, não adianta ter boa proposta de políticas públicas para as crianças e adolescentes e não se encaminhar os recursos necessários para a implementação dos programas e ações. Então, reafirmando esse pensamento e com essa ideia de ser bem sintético, eu começo falando em relação às medidas socioeducativas de privação, de restrição e privação de liberdade, para dizer para o Pedro que nós estamos tratando agora, nesse momento, o Ministério Público trata, a Daniele presente também nessa discussão, nós estamos tratando da devolução por parte do Poder Executivo dos recursos que se apropriou indevidamente do Fundo da Infância. E nesse contexto, nós estamos já com o termo de ajustamento de conduta preparado, já passou agora pelo crivo da Procuradoria-Geral do Estado, a proposta feita, né, de ajustamento de conduta, e já está no secretário da Fazenda, que, segundo a mensagem que eu recebi ontem do Procurador-Geral do Estado, imediatamente vai apresentar, então, o texto final para a gente dar encaminhamento a isso e garantir, então, a reposição daqueles recursos, inclusive corrigidos, né? E por isso, né, no momento em que estamos discutindo essa questão fundamental, vem à tona a indicação por parte do próprio Poder Executivo de que há 40 milhões disponíveis na Secretaria da Justiça para utilização exclusivamente no que diz respeito à construção e reparo das obras para a socioeducação. Então, nós não podemos fazer o ajustamento de conduta sem focar exatamente a existência financeiramente, né, a disponibilidade desses recursos. E daí nós estivemos, a Daniela e eu também estivemos com o secretário da Justiça, dizendo que tem que, né, faz quanto tempo que nós não construímos, né? Desde o último governo lá do Requião, que foram construídas 6 unidades de internação. Foi feito concurso para 1.020 servidores, nós estamos ainda, né, paramos de dar uma resposta adequada àquilo que diz respeito à realidade do sistema socioeducativo. Eu sempre me coloco na angústia dos promotores de justiça, dos juízes da infância e da juventude, diante de casos concretos, onde é necessário, absolutamente necessário, de acordo com o princípio da excepcionalidade, né, previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário romper o ciclo delinquencial e privar de liberdade, ainda, né, sempre nessa perspectiva de não como mera retribuição, mas como espaço para que ele possa construir um outro projeto de vida que seja diverso daquele da criminalidade. Mas que, enfim, não tem, acessa a central de vagas e não tem vaga. E daí ele fica na delegacia de polícia, né, em condições absolutamente inadequadas, às vezes ultrapassando os 5 dias que a própria lei prevê como prazo máximo, e não tem para onde encaminhar, e não, enfim,
encaminha para a rua o adolescente que é capaz de ser depois vítima até de uma represária da própria sociedade, que já praticou um homicídio, já praticou outro, tá? Ou praticou um latrocínio, e daqui a pouco tem que se colocar ele na rua sem nenhum tipo de atendimento. Não é o problema de colocar na rua, sempre tem que colocar na rua, mas colocar na rua depois o atendimento adequado, do encaminhamento, da orientação, né, que ele deve ter. Então, o primeiro ponto é esse, né? Aproveitar que o governo do Estado está dizendo que, do contexto dos recursos que devem ser devolvidos ao FIA, tem 40 milhões do Fundo da Pobreza, exclusivamente destinado para as unidades de internação e para as casas de semi-liberdade, que socorra, né? Que imediatamente se iniciem os projetos, que se desencadeiem, senão daqui 4, 5 anos nós vamos nos reunir e vão falar que está tendo, né, estão elaborando, né, fazendo o projeto inicial para licitação, que é o que nós estamos ouvindo nesses últimos anos. Lembrando que a maioria até daquilo que foi indicado aqui como já realizado na área do Senado foi com recurso do FIA. Né? Sequer foi com recurso do próprio do Executivo. Né? Então, enfim, ainda que esses 40 milhões sejam descontados, né, do FIA, né, que se faça, que se dê celeridade. Não é possível, né, continuar nesse mesmo contexto. Ao tempo em que se diz que a liberdade, a casa de semi-liberdade é melhor que a internação, e a gente concorda com isso, eu aproveito para reafirmar algo que eu falo há muito tempo. A unidade de internação vira uma casa de semi-liberdade quando você garante o direito que o adolescente tem da realização de atividades externas. Então, essa aprendizagem, a possibilidade, nós sabemos que é uma lei que obriga as empresas, a partir de um determinado número de funcionários, a ter adolescentes na condição de aprendiz. Aproveitar isso. O Estado, está um decreto da época do governador Requião também, que nós encaminhamos, né, 700 vagas de administração direta e indireta, especialmente destinada para os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa ou que foram beneficiados com a remissão. Então, aproveitar, Pedro, aproveitar a atividade externa como forma de fazer essa passagem, essa ultrapassagem da unidade de internação para a vida social. É inaceitável que até hoje ainda não tenha um programa efetivo, eficiente em relação a isso. Nós temos uma experiência de, há quantos anos? 30 anos atrás, com a COPEL, né, que os adolescentes, enquanto internados, realizavam as atividades próprias da COPEL, daí em seguida realizavam atividades externas na COPEL, e saíam de lá contratados pela COPEL. Claro, né? A professora Paula Gomide, até recomendo que nessa perspectiva se ouça a professora Paula Gomide, que tem uma experiência exitosa, né, nessa questão da iniciação profissional, enfim. Então, reafirmar isto, né, que a unidade em regime absolutamente fechado é um contrassenso até numa proposta de ressocialização. Então, se a lei diz que, salvo vedação expressa, né, na sentença, vedando, então, as atividades externas, isso é um direito do adolescente das pessoas que avançarem, porque daí a unidade de internação vira essa casa de semi-liberdade que você acabou de elogiar. E que, claro, nós temos que ampliar também. Eu queria dizer também que nós estamos falando, né, do sistema socioeducativo, e eu vou falar óbvio, aquilo que vem sendo falado desde sempre, que a melhor das medidas socioeducativas é a liberdade assistida. E que se ela estiver funcionando adequadamente, você não precisa abrir ainda mais a porta da internação provisória e encaminhar já desde logo para a liberdade assistida, ao invés de privar de liberdade, né, para fazer um estudo para ver se efetivamente é necessária aquela internação.
Então, reafirmar, se tem algo que, e daí, se for o caso, até utilizando os recursos do FIA e tal, que a gente precisa estruturar, é uma liberdade assistida em todo, e não é como bem disse o Murilo, não é fazer dos CREAS, né, dos CRAS, o programa de liberdade assistida. É um profissional que possa fazer efetivo acompanhamento do adolescente, e aí a Luciane falou muito bem, do adolescente e de sua família. Né? Porque da atividade, com essa composição multidisciplinar, né, com assistente social, com psicólogo, com pedagogo, etc., do liberdade assistida, você passa a tratar o adolescente como um ser que não pare isolado na realidade social, que integra uma família, que integra uma comunidade, e, portanto, faz na mesma perspectiva desse programa, que eu festejo, porque uma das críticas que eu sempre fazia, sempre fiz nesses anos todos, é exatamente essa, de ter o adolescente privado de liberdade, né, muitas vezes em uma unidade que é mero espaço de depósito, porque não há um atendimento individualizado, não há um plano individualizado de atendimento em relação... E depois ele é devolvido para as mesmíssimas condições que o levaram, anteriores, que o levaram à prática educacional. É uma coisa ilógica. Você não ter um programa de acompanhamento dele, da família, né, para o espaço para onde ele vai ter que ir. Pode ser uma família, pode ser uma república, pode ser... Enfim, tem que ter um espaço que adequadamente possa enfim, recebê-lo. Né? E daí a importância, então, né, desse programa que, enfim, o Ministério Público pode e deve, né, identificando os municípios que não aderiram ainda, intervir para que haja adesão e para que a gente possa contar. Eram essas considerações, muito claro que sobre o tema a gente podia ficar falando aqui a tarde toda, tal, mas eu quero destacar, Pedro, isso. A Secretaria da Justiça, que, segundo o governo do Estado, tem 40 milhões disponíveis para a construção de unidades de internação e de semi-liberdade, tem que fazer isso já, imediatamente. Desculpe, fica 6 meses para fazer um levantamento topográfico para a construção de uma unidade, né? Tem que dar agilidade. A outra crítica, e eu acho que depois a Daniele vai falar e vai fazer uma crítica maior ainda, esses reparos dessas unidades. É absolutamente inaceitável que não se dê agilidade na dispensa de licitação e na realização imediata daquilo que significa vagas não disponíveis que obrigam, às vezes, 6, 7 adolescentes a ficar num único alojamento, né, porque é destinado a uma. Então, ter a Secretaria da Justiça, que assume a responsabilidade agora, o contato com o secretário da Justiça foi muito bom nessa perspectiva, porque ele disse que quer caracterizar a passagem dele como secretário da Justiça exatamente dando concretude para esse princípio da prioridade absoluta, para atendimento preferencial das crianças e adolescentes que se encontram no sistema de atendimento socioeducativo. Mas reafirmar, Pedro, você que tem essa responsabilidade não só profissional, mas política, social, ética, enquanto coordenador, pode exigir que isso daí se perfaça. Se não tiver financeiramente a disponibilidade dos 40 milhões, nos avise, porque daí nós, ao fazer o termo de ajustamento de conduta com o governo do Estado, nós vamos incluir isso para ficar absolutamente claro que deve ser assim. Né? E lá na Secretaria de Família e Desenvolvimento Social, também que se dê prioridade absoluta, que haja destinação dos recursos. Insisto, recursos que muitas vezes são do FIA mesmo, do próprio Fundo da Infância, se quer, do orçamento do Estado. Né? Mas eram essas as minhas considerações, de que nós não percamos esta oportunidade, né? Que nós estamos discutindo a devolução dos recursos do FIA e, ao mesmo tempo, estamos discutindo a destinação dos recursos necessários para que o Estado, no que diz respeito às medidas restritivas e privativas de liberdade, responda com agilidade. Né?
Se nós formos fazer uma retrospectiva desses últimos anos, acho que, exceto aqui, o que São José, imagine quantos anos, e com dinheiro disponível, com recurso disponível para fazer, não se justifica essa demora. Então, se o senhor Regis me permite, eu ia passar a mesma palavra para ela, ela complementa, né, enfim, aquilo que eu não disse, né, e reafirmar que quando a gente trata dessa... Eu falo angustiado disso, e imagino os integrantes do Ministério Público, os promotores de justiça, agora as equipes técnicas que estão lá também, as assistentes sociais, como é que se convive com essa situação concreta de você, ou ter um adolescente para além de uma delegacia de polícia, que é um espaço inadequado, para além do prazo que a lei prevê, que é de 5 dias, ou você pega esse adolescente que naquele momento precisava, né, de um tratamento emergencial, urgente, e devolve para a sociedade. E daí esse ciclo de violência contra os adolescentes, né, o descrédito do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, com o discurso equivocado de que o Estatuto é a porteira aberta da impunidade, de que agora o adolescente pratica, né, o ato infracional, o crime que quiser, que não acontece nada, porque o sistema está falhando. Aliás, não é que esteja falhando, o sistema não existe. É pior do que está falhando, porque a falha ainda se corrige, ele não existe. Né? Então vamos aproveitar esse momento para, né, fazer com que o Estado paranaense, que faz o discurso da prioridade absoluta em favor da infância e da juventude, tem a oportunidade da realização de ações concretas, né? Ajustando, portanto, o discurso com a prática. Perguntas? Obrigada. Na situação de quem está no dia a dia, né? Diferente de quem está na gestão, de quem está no próprio centro de apoio, de quem está no dia a dia da angústia de não ter a tal da vaga. Primeiro, eu queria fazer uma colocação aqui, que na tabela que foi colocada aqui, Pedro estava falando que no Censo Curitiba tem 50 vagas. Eu vou cobrar da Secretaria a execução da tabela. Não, está ali, Censo Curitiba 50. 50 é o que está faltando no Censo Curitiba. Ontem nós estávamos com 109 adolescentes lá dentro do Censo Curitiba. Né? Aí, claro, não quero falar da minha situação pessoal, né, do Censo Curitiba, que é mais do que caótica. Né? Nós não temos a capacidade de 100, porque boa parte dessas vagas estão interditadas por problemas de estrutura, assim como foi bem colocado pelo Dr. Olímpio aqui. Infelizmente, ontem, entrando nas galerias, eu me deparo com 6, 7 adolescentes, um alojamento que chama-se individual, que tem uma metragem de 4,2 metros quadrados, né? Quando até a própria lei de execução penal fala que a metragem tem que ser de 6 metros quadrados. Então dá para você imaginar o que é você colocar 6 meninos dentro de um lugar com 4 metros quadrados. Hoje, infelizmente, é essa a realidade. Em razão dessa morosidade, né, que foi colocada aqui dessas obras, a gente entende o problema do serviço público, só que eu estou vendo o meu dia a dia. E a situação extremamente vexatória, constrangedora, violadora de todos os tipos de direitos humanos que esses meninos estão sofrendo no dia a dia. Então, eu queria colocar algumas perguntas aqui para vocês. Primeiro, aquela situação que foi colocada pelo Murilo, dessa inversão, né, que nós temos hoje no sistema 327 vagas de internação provisória, ao passo que está na tabela ali que são 688 na internação definitiva. Para mim é uma inversão, naquela mesma perspectiva que o Dr. Olímpio e o Murilo colocam aqui, de que esses meninos precisam dessa vaga para a avaliação, que acontece nos 45 dias. Então, acho que a primeira pergunta que eu te faço é essa. Dessa perspectiva de construção, né, com a previsão de vagas de internação provisória. Porque o colega que está no interior, que não tem, né, a unidade anexa à promotoria, como eu tenho aqui em Curitiba, a angústia dele é botar o latrocida, o pesticida, depois de 5 dias, porque ele está lá
ele liga para a central de vagas, não é mais a Letícia, né, mas o Alisson agora, a Letícia parou, né, de ficar sofrendo, né, Letícia? E ele recebe a informação de que ele é o 150 da fila. Ou seja, ele não vai conseguir essa. Então, qual que é a perspectiva de aumento de vagas de internação provisória? Quando falo de internação provisória, também quero falar da internação definitiva, porque, veja, o CES Curitiba ontem estava com 32 adolescentes sentenciados. Eu tenho adolescentes no CES Curitiba com 95 dias de permanência na unidade. Quer dizer, ele não está em internação essencial. Ele estava em 45 de internação provisória, já está mais 45, aguardando uma transferência para uma unidade definitiva. Isso é um absurdo, isso é uma tremenda violação, né, não vou nem dizer de lei, de normativa internacional, né, mas não se consegue imaginar que uma secretaria que se diz de cidadania e direitos humanos possa permitir esse tipo de ocorrência no dia a dia. Então, eu gostaria de poder disponibilizar para os colegas aqui da região metropolitana 30 vagas de internação provisória. Se os 32 sentenciados à internação definitiva não tivessem lá ocupando as vagas do SEM, se tivessem na unidade adequada. Nessa perspectiva, eu te pergunto duas coisas, Pedro. Se há previsão, não só dessa situação das internações provisórias, que é uma angústia não só minha, mas do interior, qual a previsão de concurso público? Porque vocês estão colocando, né, uma criação de vagas, mas o concurso público. Né? Até porque a experiência demonstra essa demora. Né? Veja-se São José dos Pinhais, que a unidade ficou 5 anos, quase 5 anos construída, sem poder abrir as portas e receber adolescentes, porque não tinha servidor, não tinha uma série de coisas para colocar lá dentro, fora os erros de projeto, que são inadmissíveis. Né? Então, assim, se cada unidade dessas está prevista para acontecer daqui 2, 3, 4, 5 anos a entrega delas para a sociedade, né, que já se faça uma previsão, então, de servidores e de capacitação para esses servidores que vão entrar nas unidades. E aí que vem a minha colocação, que é o que a gente faz enquanto isso acontece. Conversamos semana passada, conversei com você ontem, Pedro, porque assim, que bom que o secretário está preocupado em deixar a gestão dele marcada como sendo a gestão que vai, então, aumentar o sistema socioeducativo, vai criar as tão sonhadas vagas de internação provisória, internação definitiva e semi-obrigatória. Agora, o que eu com certeza imagino que deva constar também das perguntas dos colegas aí de outras comarcas o que a gente faz até isto acontecer. Né? Qual é a solução, a curtíssimo, no meu caso, do CES Curitiba, a curto e médio prazo da Secretaria? Porque a gente não tem como esperar. Infelizmente, por toda essa questão social, a gente tem visto dobrar, ano a ano, o número de atendimentos na área socioeducativa. Né? Então, sim, em Curitiba a gente tem maior demanda. O ano passado, só de boletins de ocorrência novos, a gente teve 4.300 casos novos para atendimento na delegacia da adolescente. Infelizmente, o problema financeiro do país está fazendo com que esses meninos estejam todos na rua, roubando, praticando tráfico de drogas, né? Aquilo tudo que a gente já sabe. Então, o crime está trabalhando em PG, né? Eles estão dobrando. E a gente está fazendo o quê? Então, o que eu te pergunto enquanto essas vagas tão sonhadas por todos não vêm, qual é a solução que a Secretaria dá para esse momento? Né? Para esses meninos que já estão na fila, tanto de internação provisória quanto de internação definitiva. Né? E a outra pergunta que eu gostaria de colocar é na mesma perspectiva que foi colocada do FIA. Né? A gente sabe que em 2014, 63% da verba do FIA foi aplicada em socioeducação. Em 2015, também, mais da metade do FIA foi aplicada em socioeducação, os repasses do AFAI, esse tipo de coisa. Qual é a previsão orçamentária da Secretaria para obras, contratações, custeio, esse tipo de, né, do dia a dia das unidades? Quer dizer, fora o FIA, qual é a previsão orçamentária da Secretaria para essa situação? E uma última pergunta com relação às reformas. Né? A gente fala das vagas interditadas. Hoje, salvo engano, são mais de 150 vagas que estão indisponíveis por problemas estruturais. Né? Como é que está na Secretaria hoje a preocupação tentar agilizar, quer por dispensa de licitação, quando possível, né? Quais são os procedimentos técnicos que vocês estão tomando para que isso aconteça? Não só para as 30 vagas interditadas dentro do CES Curitiba, né?
Na ala de acolhimento inicial, dos 36 alojamentos, tem 7 funcionando, né? E por isso 6, 7 por alojamento. Né? Tem só 7 funcionando. E principalmente de Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, o destelhamento lá, o problema foi em outubro. Né? Nós não temos agora iniciando o procedimento licitatório, nem foi firmado o contrato ainda para a gente poder pensar na reforma da unidade e disponibilização daquelas vagas. Então, o que está sendo feito de concreto pela Secretaria para agilizar essas obras, essas reformas aí das unidades internas? Enfim, temos várias perguntas aí, várias perguntas que chegaram dos colegas de várias regiões do Estado, e nós vamos passar a palavra ao Pedro para respondê-las, e também temos a pergunta também com relação ao AFAI. Também, então já repassa para as respostas adequadas. Bom, foram várias intervenções, algumas coincidentes. Eu vou reunindo, se eventualmente, acho que eu vou respondendo todas conjuntamente. Primeiramente, só em relação ao Censo Curitiba, eu estive lá ontem, depois que a gente conversou, e esta questão teve realmente, né, aquela apreensão recente. Os 6, 7 adolescentes, na verdade, foram colocados no mesmo alojamento em situações de movimentação. Eles não pernoitaram em 6, 7 adolescentes, porque, na verdade, só fazendo um esclarecimento, foi feita a utilização, na verdade, dos outros alojamentos que estão com problema nos vasos sanitários, que a senhora bem sabe, né? E aí eles utilizaram o banheiro, enfim, quando eles precisavam, os educadores o levavam. Então, só esclarecendo também, até por uma questão física que de fato não comporta 6, 7 adolescentes, em relação a isso, e da mesma forma a gente refez o cronograma de atividades daqueles meninos. Mas para não entrar numa questão específica ali, quando se coloca vagas em curto prazo, isso também foi uma questão colocada pela doutora Mônica, de uma planilha que ela teria recebido ali, destas vagas com limitações. Quando eu coloquei na apresentação que a nossa solução era aproximadamente 150 vagas, é justamente este número que está sendo colocado aqui. E também uma questão que é importante que se diga, e eu acho que é um local propício para isto, que as intervenções judiciais muitas vezes favorecem a política pública, outras vezes elas criam óbices realmente que prejudicam, em última instância, o destinatário da política pública, que é o adolescente. Cito, por exemplo, entre essas vagas interditadas, aqui provavelmente agora se resolva, né, que a unidade de Ponta Grossa. A unidade de Ponta Grossa teve uma situação de agressão numa determinada circunstância e foi afastado o plantão inteiro. Nós mantivemos, a princípio, este afastamento porque gostaríamos de ter o parecer da corregedoria em relação àqueles educadores, mas sabíamos ao mesmo tempo de que dos 9 educadores que estavam no plantão, 1 ou 2 haviam sido envolvidos naquele fato, né? Isso acarretou, além de outras questões, uma limitação de vaga na região, que provavelmente seja solucionada agora, entre outras, que é justamente essa questão da solução de curto prazo das vagas. Foi mencionado de Foz do Iguaçu, na verdade, assim, ninguém mais, até explicando, o Departamento de Administração Educativa é responsável pela gestão técnica das unidades. Nós não respondemos, né, por ninguém mais interessado do que nós na eficiência desses procedimentos. Foz do Iguaçu, nós brigamos significativamente pela dispensa da licitação, que não foi autorizada pela Procuradoria do Estado. Né? Isso que na verdade, essa foi a verdade. E foi feita, na verdade, uma reforma, cujo objeto era o reparo do telhado, que foi concluída no passado. Em virtude de outros problemas decorrentes disso, não quero entrar assim no mérito de cada uma, mas até partindo dos esclarecimentos, porque como se coloca, é como se, na verdade, nenhuma providência tivesse sido tomada. A verdade é que, concordo que a resposta da administração é mais morosa do que a nossa necessidade, mas a questão de Foz do Iguaçu foi feito este reparo no telhado, houve necessidade de reparos na parte elétrica, que foram inteiramente danificadas, e nós já providenciamos, na verdade, as questões essenciais para a liberação das vagas, tanto é que após a contratação da empresa, num prazo de 10, 15 dias, elas estarão liberadas. Não obstante, a reforma tem um prazo de execução de 4, 5 meses, por já abranger as melhorias na unidade. Também, em relação, acho que isso foi colocado assim, de projetos e de promessas, eu deixei bem claro ali na apresentação que nós estamos em execução com 16 reformas, né?
Isso é em execução. Isso também acarreta uma relativa limitação de vagas, mas eu acho que é algo extremamente positivo na medida em que nós estamos melhorando, otimizando vagas, sejam, né, enfim, nas unidades que temos. Da mesma forma, houve a inauguração do Centro São José dos Pinhais, já está em construção o Sense de Cascavel e agora, mais recentemente, o de Piraquara, né? Como disse também na apresentação, essas unidades novas, elas são bastante modulares na medida em que são por casa. Via de regra, para quem conhece a unidade, é feita esta proporção de 30 adolescentes de internação provisória e 58 de adolescentes de internação definitiva. No caso de Cascavel, que é a região oeste, que é uma região maior, a unidade que está sendo construída é exclusivamente provisória, que é o Sense Cascavel, seria o Sense Cascavel 1, que nós temos lá hoje, com 28 vagas aproximadamente. Então, o que pode, enfim, esse estudo que nós estamos fazendo é justamente para analisar esta proporção do adolescente que cumpre medida de internação provisória e recebe sentença de internação, para que justamente haja um fluxo proporcional entre a porta de entrada do sistema, que é a internação provisória, e o atendimento socioeducativo que se dá efetivamente pela internação, onde se irá trabalhar o plano de individual de atendimento e a proposta do cumprimento da medida, da política pública como um todo. Em relação à previsão orçamentária, foi destacado aqui, hoje, até durante a apresentação a gente mencionou, o custo vaga de adolescente hoje é de aproximadamente R$ 13.500, isto sem contar os investimentos. Então, a previsão que tem, seja do FIA, seja do Fundo de Combate à Pobreza, cuja, na verdade, decisão de empenho, né, nós lá não somos ordenadores de despesa, então eu não teria todos esses dados aqui de pronto, né, para te passar, embora tenha já solicitação formal que será passada pelo setor competente, que é a direção geral. Então eu não sei te especificar exatamente as rubricas orçamentárias de cada despesa. O que eu posso adiantar é que esses 40 milhões são realizados, né, alocados na Secretaria de Justiça, com previsão de obras, de capacitação, de compra de equipamento, enfim, todas as diversas questões estruturais para a Secretaria, né? Veja, o orçamento da Secretaria, ele é maior do que 40 milhões, evidentemente. Agora, ele é aproximadamente, salvo engano, sim, mas eu não quero falar informações aqui, ele é acima de 200 milhões, existe a folha de pagamento, evidentemente que a folha de pagamento vai envolver os servidores da Secretaria e das unidades, né? Enfim, eu não me sentiria à vontade aqui de falar desta informação específica em relação às rubricas orçamentárias, que é uma informação técnica que sequer é da minha responsabilidade direta, né? Ela me afeta, mas ela não é da minha responsabilidade direta. Então, a demanda, inclusive, que chegou para nós daqui do Ministério Público, estou encaminhando a direção geral, que é quem possui condições técnicas de respondê-las, tá? Em relação aos concursos públicos, eu vou responder, na verdade, uma pergunta que também foi da doutora Mônica, em relação às unidades atuais, né? E isto são editais que estão abertos, né, e que, evidentemente, que quando o Estado autoriza a construção de uma obra, ele sabe que haverá necessidade de inauguração, e para a inauguração há necessidade de pessoas. Essa é uma questão assim que deve estar pressuposta na liberação da obra. Atualmente, até é importante que se diga, quando nós assumimos, até eu tive com a doutora Daniela em janeiro do ano passado, nós tínhamos especificamente o fim de um contrato de PSS que foi prorrogado, né, e nenhum edital de concurso em aberto. Essa era a realidade que nós tínhamos. Hoje, o que nós temos esses servidores, eles foram chamados ano passado, foram 299 educadores em abril para suprir este PSS que foi extinto, né, em virtude do lapso temporal, e outros, acho que 84 servidores, salvo engano, que foram nomeados no final do ano aqui para a região de Curitiba, contemplando também São José dos Pinhais e o Censo Curitiba, né? No final do ano foram 10 educadores lá para o Censo Curitiba. Este edital está em aberto, nós pedimos já a nomeação, evidentemente, de todos os outros servidores que não tomaram posse o exercício
né, ou que não foram chamados naquela circunstância, a Secretaria da Fazenda, na verdade, nos restituiu ao nosso ver, né, com um equívoco no cálculo ali em relação ao orçamento. A nossa declaração é que existe o orçamento previsto para isso e está atualmente sob análise da Secretaria da Fazenda. Tá? A previsão do edital é de 411 educadores. 411. De cadastro de reserva, eu não me recordo agora, eu acho que é algo em torno de 500, 600 educadores. A experiência é que todos são chamados, né? Mas esses editais eles estão em aberto, que significa que após esta nomeação, a gente pretende pedir reposição de aposentadoria e exoneração, né? Até para suprir as unidades, e este edital, se houver tempo, pode ser utilizado para o concurso. Mas a gente só pode abrir outro concurso com a demanda, né? Então, assim, teria que extinguir este concurso para abrir um novo, no caso, especificamente em relação às unidades. Mas esse edital está em aberto. Outra providência que foi tomada em virtude da questão dos técnicos, que existe a questão de aposentadoria, que é relativamente previsível, e a questão de exonerações, que muitas vezes é imprevisível, como foi em Ponta Grossa. Ponta Grossa, para que se esclareça, nós tínhamos 3 assistentes sociais e 2 passaram no mesmo concurso público e pediram exoneração, né? Então, são questões que fogem também da previsão da administração. Nós fizemos a realocação de uma outra servidora para lá, de modo que eles estão hoje com 2 assistentes sociais. Estamos trabalhando para ter as outras 2, né, como foi mencionado aqui. Mas, em relação aos técnicos, nós fizemos a justificativa de que eles se incluem dentro do plano operativo estadual, que é o plano de saúde, e fizemos uma proposta de IPSS que já tramitou em todo o governo. Atualmente aguarda análise da Procuradoria do Estado, né, mas ele já teve, inclusive, a tramitação dentro da Secretaria da Fazenda. Este concurso, como ele é um PSS, ele é uma prova de títulos, ele é um concurso rápido, de modo que nós aguardamos autorização. Não posso me comprometer com o prazo do que não está na minha alçada direta de decisão, mas ele sendo autorizado, nós sabemos que conseguimos repor esses profissionais nas unidades num prazo de 15 e 20 dias, que é o tempo de análise da prova de títulos, né? Então, e isto, evidentemente, que sendo contratado o PSS, existe, né, a necessidade de um posterior concurso. Então, estas 2 demandas, elas permitem suprir a maior necessidade das unidades hoje em termos profissionais. Isso inclui também médico, odontólogo, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, assistente social. Essa é a demanda da saúde. Eu não quero... Não, porque é muita pergunta. A situação já é difícil, né? Sem eu problematizar. Vocês vão fazer concurso? Se há um concurso, e no concurso tem essa categoria profissional, que vão fazer o teste seletivo? Não, na verdade não tem concurso. Quando você abre o PSS... O concurso, você diz que tem um concurso... De educador. Só educador. Só educador, era o concurso que havia. Aí, assim, com esta necessidade, foi deflagrado esse procedimento para ter este PSS de técnicos. Isto gerará futuramente um concurso daí dos técnicos. 90 técnicos no Estado. Também, enfim, existe ali a previsão específica. Este número iria suprir a questão hoje, né, das unidades nessas questões. Só para não me... Bom, basicamente, assim, eu acho que essas questões diretas que foram perguntadas em termos de educador, previsão e liberação de vagas, elas partem desta mesma demanda. Até a proposta do próprio secretário, feita, né, que fosse feita até uma comissão em relação a essas questões de dispensa, de licitação, etc., que são temas, às vezes, delicados ao ordenador de despesa, que no caso é ele, né, e o diretor-geral, mas são questões que nós vemos como necessárias muitas vezes, e somos também tão prejudicados quanto todos aqui nesta questão da eficiência dessa questão das obras e reparos, etc. Acho que só para verificar se não ficou alguma questão pendente, a doutora Mônica perguntou sobre a SEMI de Maringá. Ela consta na apresentação ali também, né, de projetos. Os projetos serão contratados. E Telêmaco Borba, na verdade, também ele consta na apresentação. Telêmaco Borba, na verdade, não foi doado o terreno ainda. Até foi chamado ontem para uma audiência pública para explicar a necessidade
da unidade, mas o terreno ainda não foi doado, nem da internação, nem da semi-liberdade, né? Como eu disse, ela é uma região central do Estado, uma região estratégica, mas o terreno não foi doado pelo município. Doação pelo município. E o projeto, na verdade, que também foi mencionado em relação ao prazo, ela é uma questão contratual da empresa e que muitas vezes as empresas também acabam, como tem toda essa tramitação de liberação na prefeitura, corpo de bombeiros, enfim, para a execução da obra, é uma questão também que muitas vezes não é do nosso desejo, mas foge à nossa responsabilidade. Realmente não tem como a gente... a questão da casa de semi-liberdade, de fato, nós estamos trabalhando para reduzir o prazo contratual de execução do projeto que esta empresa que executa, que é da Paraná Edificações, que é um outro local. Agora, existe essa necessidade de implantação de estudos de engenharia, como eu disse, eu não sou engenheiro para avaliar o tempo que é necessário para isso, também não vou problematizar aqui, mas são questões, né, do Estado que muitas vezes transcendem, né, as nossas possibilidades. Em relação também houve uma pergunta aqui das capacitações, não sei se... Uma pergunta aqui em relação às capacitações só de Toledo, existe previsto também nesses orçamentos que foram questionados aqui, 3 milhões para capacitação. De formação continuada está previsto um alinhamento técnico entre os setores psicossociais, eles viriam para nós fazermos um alinhamento técnico, né, entre psicossocial, terapeuta ocupacional, pedagogos e professores. Existe uma capacitação volante prevista para as unidades, no caso, em segurança e direitos humanos, né, então teríamos os 2 módulos, ela seria em loco nas unidades, até porque, considerando a aprovação do Código de Normas e Procedimentos em março desse ano, com diversas alterações, até mesmo culturais em relação à medida, a gente entende necessário. Seminários regionais estão previstos 3, um em cada região, ainda não foi definido o que seria em cada região, mas seria de direitos humanos, sexualidade e justiça restaurativa, e um outro maior, incluindo os municípios, de saúde mental. Essas são as propostas que foram realizadas, até com o intuito de, como já foi ressaltado aqui nas falas, corresponsabilizar também os atores municipais da responsabilidade que eles têm em relação aos adolescentes com conflito com a lei, que muitas vezes não são tratados com a devida prioridade. Enfim, eu sei que foram várias demandas, várias questões, mas a questão das soluções de curto prazo foram exatamente essas que nós mencionamos. A desinterdição de Ponta Grossa por si só são um pouco acima de 30 vagas. A desinterdição de Foz do Iguaçu por si só são aproximadamente 50 vagas. Só aí nós falamos de 80 vagas. Né? Existem outras questões que a própria administração entende como difíceis de serem lidadas, por exemplo, como em Londrina, que embora ela é uma unidade antiga, e alguns alojamentos podem até ser utilizados numa situação de movimentação, numa situação específica, mas que nós não consideramos como alojamentos propriamente ditos, por questões assim, até arquitetônicas, que em reformas, enfim, dou um exemplo, por exemplo, de um alojamento que nós não consideramos alojamento, que não tem janela, assim, com uma iluminação adequada. Então, assim, seria um local que a gente não utiliza, mas que é diferente de dizer assim que ele está interditado por uma ineficiência da administração. Então, por isso que esses números, às vezes, eles divergem. Agora, estas providências de 150 vagas, elas são reais. Exemplo, por exemplo, do Censo Curitiba que foi mencionado aqui, que embora se fale em vasos, houve um erro, na verdade, na implantação do projeto, na tubulação de esgoto, em que, mesmo que se conserte, eles estragam em curto período, e essas vagas ficam inviabilizadas. Então, na verdade, embora se pareça uma questão de vaso sanitário, não é, né? Ela é uma questão estrutural. Então, existem algumas outras reparos que nós entendemos que levariam um tempo maior. Agora, nem por isso são tratados com menos prioridade. Então, em curto prazo, que é a resposta que foi colocada, nós temos esse numerário de vagas que é significativo, é 10, 15% do nosso sistema, e que perdemos num prazo muito curto, né? Isto somado, como foi colocado aqui, um aumento de demanda de 30%, 40% em relação do ano passado para cá no Censo Curitiba, que eu acho que hoje está com 105%, né? Acho que enfim, que dificultam, evidentemente, as transferências. Agora, eu acredito realmente que no prazo de 30 dias, pelo andar, por exemplo, Foz do Iguaçu mesmo, o contrato, a informação que eu tenho é que ele já foi assinado, enfim, a empresa tem o prazo para entrar na unidade. Eu imagino realmente que neste prazo de 30, 40 dias nós tenhamos facilmente
colocando assim, sem vagas, porque já foram diligenciadas tratativas prévias para que elas fossem agilizadas rapidamente quando da assinatura do contrato. Não sei se... Tem uma pergunta para a Luciana. A doutora Mônica, de Maringá, pergunta com relação aos problemas quanto ao FAI, gostaria de saber porque ainda há problemas no encaminhamento de verbas aos municípios. Com relação ao repasse financeiro, nós temos na primeira fase dos municípios a relação convenial. Na relação convenial, os municípios, quando eles nós formalizamos os convênios, eles devem possuir todas as certidões liberatórias em dia, em validade, e também no momento do repasse também. Alguns municípios, o teto anual foi estabelecido conforme o número de adolescentes internados no ano. Então, por exemplo, nós temos Maringá, que recebeu um recurso de 348 mil, conforme o número de adolescentes internados em 2012. Então, foi estabelecido pelo SEDECA um número de o valor da parcela a ser repassada era até 55 mil. Ele recebe a primeira parcela de 55 mil. Ele executa a primeira parcela. Quando ele for repassar a segunda, todas as certidões devem estar em dia novamente. Então, o que acontece é que, em alguns momentos, na primeira parcela, o município está com as certidões em dia, na segunda não está, e assim por diante. O que nós fizemos nessa segunda fase é estabelecer o repasse na relação fundo a fundo. Por quê? Isso faz com que a relação entre Estado e município não seja tão engessada, porque na relação convenial nós temos toda uma relação de certidões que são necessárias, de Tribunal de Contas, de transferências voluntárias, Receita Federal, Estadual. E na relação fundo a fundo, essas certidões não são necessárias. Além disso, na relação convenial, é necessário que o município apresente um plano de aplicação com itens específicos, especificando qual curso ele vai fazer, especificando quais itens ele vai comprar. Na relação fundo a fundo, ele não precisa especificar quais itens em específico ele vai adquirir. Ele vai especificar quais ações ele vai desenvolver. Quais ações o AFAI permite que o município desenvolva? Ações intersetoriais no âmbito de saúde, ações intersetoriais no âmbito educacional, no âmbito de proteção ao trabalho e profissionalização, de garantias de ações de cidadania. São vários eixos de trabalho que ele pode fazer com as famílias dos adolescentes e com os adolescentes. E ele só marca um X nesses eixos de ação. Ou seja, quando ele entrar em contato com a família e com o adolescente, o município pode modificar esse plano. Ele não tem mais aquele engessamento de trabalho que um plano de aplicação delimitava a priori, quando ele tinha que estabelecer, não, eu vou adquirir um curso de manicure para aquela família. Agora ele não precisa mais. Ele vai flexibilizando conforme a demanda da família no acompanhamento que eles vão desenvolvendo. Eu quis retomar isso porque eu não consegui tratar no momento da apresentação. E há também, além do financiamento do Estado ao município, nós fazemos todo um acompanhamento metodológico, via sistema e via supervisões técnicas dos municípios, dos escritórios regionais, webs, conferências e inclusive do sistema. Porque todo o sistema da SEJU, né, onde o adolescente está, o responsável familiar, quando o município adere, ele tem acesso ao sistema e a lista dos adolescentes
e o responsável familiar, o endereço dos adolescentes, é passado para aquele município em específico, para que ele realize a busca ativa desses adolescentes, e aí ele vai estudar o caso no comitê local, onde esse comitê local ele é formado pelo assistente social do CRAS, do CREAS, o psicólogo do CRAS, do CREAS, os agentes comunitários de saúde, da educação. Eles vão estudar o caso daquela família e 2 pessoas do comitê local, eles vão até a família e vão explicar o programa, quais são as ações do programa, e vão verificar com a família quais ações que ela gostaria de trabalhar para receber o adolescente no momento para receber o adolescente no momento da desinternação dele, né? E ela assina esse plano de ação. A orientação dos municípios, com os municípios, só falando rapidamente, é que ela envie o nosso sistema dá a possibilidade de impressão desse plano de ação da família. A ideia é que, junto dessa impressão e da assinatura da família, ela encaminhe para o Cense esse plano de ação e anexe ao PIA para que possa encaminhar às comarcas, para que os juízes e todo o Poder Judiciário tenham acesso ao PIA do adolescente em conjunto ao plano de ação familiar, para que a gente possa fazer essa interlocução entre o projeto de vida do adolescente e o projeto de vida da família, fazendo essa interface, e que a gente possa fazer um diálogo entre esses 2 projetos. A ideia também é que os técnicos do Cense, nos locais onde seja sede, né, onde nós temos 19 Censes mais 8 casas de SEMI, e onde nós temos o programa, os técnicos do Cense possam participar dos comitês locais, para que a gente possa discutir os casos dos adolescentes com os casos das famílias, integrando assim um diálogo e um encaminhamento de ação mais proximal. É isso. Agradeço. Antes de passar a palavra ao Murilo para o encerramento, eu gostaria de agradecer, acho que leva os cumprimentos do Ministério Público, a secretária Fernanda e o deputado Artagão, que vai ter a sensibilidade para tratar desse tema tão importante para todos. E colocar também que esse é uma demanda não só do Centro de Apoio do Ministério Público, mas do Ministério Público como um todo. O Ministério Público, quando atua nessa frente, o CAOP é um dos órgãos, um dos instrumentos, mas nós estamos todos juntos nessa empreitada, seja através do nosso doutor Olímpio, que junto com a doutora Daniela está também trabalhando no sentido de elaborar TAC junto com o governo do Estado, seja através da Procuradoria-Geral em conversas com o secretário, bem como na realização desse evento, e seja através do próprio Centro de Apoio, que, através do comando do Dr. Murilo, sempre nos coloca a esse dever de diálogo para tratar desse tema. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, e eu vou passar a palavra ao Dr. Murilo para fazer o encerramento. Vocês veem que se eu tivesse na mesa, a gente, 4 horas da tarde, estava saindo daqui hoje, né? Porque, como o doutor Olímpio, com a brevidade toda dele, né, foi até esse horário. Bom, mas enfim, queria mais uma vez aqui agradecer, né, a participação de todos, em especial aqui os colegas que compõem a mesa, está demonstrando aqui que nós estamos com esse... Oi. Fazer o registro da presença da doutora Cristina Sutter, que na área da infância, né, são inúmeros os projetos que, enfim, foram implementados pela intervenção positiva dela, sempre sempre pensando boas coisas para a infância e a juventude. Não, com certeza, né? Todos aqueles que né, fazem da infância e juventude mais do que, né, uma atribuição funcional, um dever, assim, um ideal de vida, né? Que isso para nós é também muito importante. Mas dizer que nós estamos abertos ao diálogo, não só o Centro de Apoio, mas o Ministério Público de modo geral, e assim, até reiterar aquela proposta de que seja criado um espaço na página do Centro de Apoio, na internet, onde nós temos lá um item específico sobre socioeducação, dedicada à política socioeducativa estadual, em que vocês possam ter acesso, para que vocês possam publicar material, vamos criar isso e disponibilizar. Até para
facilitar essa comunicação com os colegas, eventualmente relacionar ali as referências, não só com a central de vagas, mas também nas regiões, com quem os colegas que estiverem enfrentando situações possam dialogar, e não só da SEJU, mas também das SEDES, de outros órgãos que, de uma forma ou de outra, estão encarregados da execução da política socioeducativa, que não é só das SEDES, né? Não é só da SEJU, perdão, é do Estado do Paraná como um todo, né? Então é importante a gente ter esses canais de comunicação, porque, às vezes, dúvidas, situações de angústia que o promotor está enfrentando, podem ser resolvidas através de um telefonema, através de um contato direto com um referencial da sua própria região, eventualmente, às vezes, até um deslocamento de um técnico para o local, e aí eu chamo a atenção em relação a isso, da importância da política estadual não ser restrita à SEJU, porque a gente sabe que a SEJU ela tem uma capilaridade muito menor do que a SEDES, por exemplo, do que a CED, do que outros órgãos, que, na verdade, também devem fazer parte da execução da política. E, às vezes, nós temos situações ligadas especialmente à questão da prevenção, da proteção, né, que podem ser trabalhados por esses outros órgãos também. Né, e seriam os braços, digamos assim, operacionais da própria SEJU, da política estadual socioeducativa, para tratar de situações pontuais que, às vezes, por não serem bem esclarecidas ou bem atendidas, acabam resultando em problemas maiores que vão desaguar a socioeducação. Então, é uma proposta, né, também que eu faço. E isso também vale em relação aos técnicos, né? Como aconteceu, parece que vai acontecer em Ponta Grossa, né, com a sessão de técnicos da SEDES, para suprir momentaneamente vagas, né? E que isso possa acontecer também em outras unidades, mesmo antes de ter o concurso, antes de ter o PSS, porque, como eu falei, não é só a SEJU a responsável pela execução. Na verdade, é o Estado do Paraná. Né? E você pode ter profissionais de outras áreas, contratados inclusive com recursos da saúde, da educação, ou das secretarias de saúde, de educação, né, da família, para poder trabalhar nas unidades ou mesmo em atividades externas, né, de adolescentes que estão vinculados à internação em semi-liberdade. Então é uma questão mais talvez de organização, até para não deixar a conta inteira, né, na SEJU, né, não deixar a SEJU como a única responsável pela execução, quando na forma da lei não é para ser, né, deveria ser compartilhado entre outros órgãos estatais também. Então é uma questão também, uma proposta, né, de talvez uma reorganização. Claro que todos os técnicos de outras áreas, para poder atuar na sua educação, tem que ter uma capacitação, tem que ter uma qualificação específica, não é só jogar na unidade, precisa ter, né, até ter o perfil adequado, né, não é para qualquer um, e ter a formação adequada para saber como se portar diante daquela situação, mas enfim, são propostas que nós fazemos também. E em relação à questão dessa proposta de repasse fundo a fundo, eu chamo a atenção também dos colegas, né, para que nós tenhamos todos os municípios com seus fundos municipais dos direitos da criança operacionais, porque nós temos muitos municípios que não têm esses fundos ainda implementados, implantados, e não estão em operação. Então é muito importante que todos os municípios do Paraná tenham seus fundos vinculados aos conselhos municipais dos direitos da criança operacionais, implantados, né, e operacionais, para que nós possamos ter esse repasse facilitado, para que nós possamos ter até outras captações de recursos de outras fontes e nós tenhamos mais recursos para investir, inclusive, em uma política municipal socioeducativa. Então são propostas que eu faço para que a gente possa, né, sair daqui com um fecho e lembrando, né, de que nós estamos permanentemente à disposição, né, seja da SEDES, da SEJU, de outros órgãos estatais, especialmente, claro, dos colegas, né, que tenham qualquer dúvida, qualquer situação, que esteja ao nosso alcance para tentar resolver. A gente não vai conseguir resolver tudo, até porque o centro de apoio não é órgão de execução, não tem condição de tomar, né, certas atitudes que, né, muitas vezes as pessoas esperam de nós. Mas essa ponte, essa questão do diálogo, de facilitar o diálogo, de levar essas angústias para a administração, até do próprio Ministério Público, da administração pública, no caso do Estado, isso acho que nós podemos continuar servindo como esse canal, né, para os colegas e para outros que atuam na área. E, com certeza, a disposição da nossa parte para resolver os problemas não vai faltar. Né? A gente está sempre empenhado, está sempre tentando resolver. Às vezes não é exatamente como talvez um colega gostaria, mas a gente, né, vai tentar fazer da forma que a lei prevê, que a Constituição prevê, que, claro, que nós entendemos que deva ocorrer. Né? Por isso que eu falo, a questão da forma de atuação, ela sempre é determinante. E esse feedback que a doutora Daniele trouxe, que também é uma angústia que outros colegas trazem, é fundamental para que nós possamos saber onde que está realmente pegando mais, né? O problema está mais grave, está mais emergencial, e para que nós possamos, né, até também ditar o tom da nossa atuação e levar a SEJU, levar a SEDES, levar ao governo do Estado, à administração do MP,
propostas para tentar resolvê-los, né? Mas sem prejuízo da nossa interlocução, né, Pedro e Luciana, que sejam abertos esses canais diretos, né, junto às secretarias, né, para que nós possamos ter os colegas demandando diretamente, não é através de ação, mas através, às vezes, de uma consulta, através, né, de um ofício, de um e-mail, de um telefonema, para que nós possamos distensionar, né, e aliviar um pouco as angústias e aquela história que a Daniela disse. O que fazer nesse momento com esse adolescente que eu não tenho como encaminhar para a internação provisória, né? O que fazer com ele? Porque eu preciso dar uma resposta para ele, repito, e para a sociedade também. Porque senão, o pior que pode acontecer é ele sair da unidade, lá da delegacia, com um tapinha nas costas e sem qualquer atendimento, sem qualquer encaminhamento, sem, né, como se nada tivesse acontecido. Isso é que é o pior que poderia, né, resultar para ele. Então, eu acho que, né, o caminho está aberto, na verdade, não foi agora, já está aberto há bastante tempo, né, e vamos tentar aprimorar esses mecanismos aí de diálogo, de interlocução, para que nós possamos avançar e avançar cada vez mais. Primeiro ponto para você poder mudar uma realidade é conhecer essa realidade, né? Você saber exatamente o que é que nós temos e quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando, os problemas que nós estamos enfrentando. E a partir daqui, estabelecer estratégias, como foi mencionado, para resolver. Não vai ser da noite para o dia, mas, né, se nós tivermos o pé no chão, né, o olhar no horizonte, tivermos, né, a competência, e todos aqui acredito que têm, né, e a determinação para poder trilhar esse caminho, nós vamos conseguir chegar lá, né, e de preferência o quanto antes, né, porque realmente, né, nós temos situações que não podem esperar, né, infelizmente, né, o adolescente está infracionando hoje, né, ele não pode esperar até daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, para poder receber a atenção a que ele tem direito, né, por parte do Estado, por parte do município, por parte do poder público de modo geral. Né? E, dito isto, né, queria deixar também aqui uma lembrancinha para o Pedro, para a Luciana, né, do Centro de Apoio. Também gostaria de deixar para a doutora Daniela e o doutor Olímpio, mas não foi dado para mim, então fica o meu agradecimento, né, pela participação, né, pela colaboração, que eu acho que enriqueceu o debate, né, foi muito oportuna a participação de vocês, e de todos aqueles colegas que acompanharam, que encaminharam perguntas, que, né, enfim, que nos prestigiaram com a sua audiência, né? E, né, como eu disse, esse é o primeiro, né, passo, na verdade, público, né, porque, né, nos bastidores já nos reunimos há bastante tempo, e que talvez possamos até replicar, talvez possamos já marcar um próximo encontro para daqui a algum tempo, para reavaliar aquilo que concretamente foi implementado a partir dessa nossa interlocução de hoje. Tá? E fica, então, mais uma vez aí o agradecimento e as propostas. Obrigado.